Bom dia! Meu nome é Jaqueline, sou terapeuta, trabalho com biomagnetismo médico e peço a vocês todos o like. Tem alguns vídeos meus que estão sendo bem visualizados, mas sem o like e sem a inscrição o YouTube não consegue detectar. E tantas pessoas viram porque teve alguma importância. É um vídeo que não traz técnica, né? Eu quero uma coisa assim, bem simples, que as pessoas consigam entender, né, aquela nossa vida popular que acontece sempre com todos nós. Então o intuito do vídeo é esse. E sempre eu coloco algumas histórias que eu vivi, que eu acho que o melhor exemplo é o que a gente vive, né? Não a história do outro. Não que não tenha importância, né? Eu mesmo leio vários livros e tiro muitas bases desses livros para a minha vida. Mas o que acontece no cotidiano também é importante. Esse vídeo é para isso. Hoje nós vamos falar do quanto a gente está disponível. E por que nós nos colocamos nessa frequência, né? Porque tudo é frequência, tudo é energia. A gente vê aí a física quântica, quem ainda não está interagindo com essa leitura, né, com esse tipo de informação, mas tem muita coisa por aí na internet, coisas boas, né? Alguns conceitos de energia, que nós somos energia e não só matéria. Se somos energias, temos frequências. E se temos frequências, a gente vai atrair outras frequências iguais. E para os meus clientes, eu coloco esse exemplo de se eu estou manifestando minha frequência em 20, eu só vou poder atrair 20. Conforme eu vou evoluindo, estudando, né, retirando coisas que não agregam mais na minha vivência, né, na minha expansão, eu vou para 21, aí eu vou atrair 21. Se eu chegar a 30, eu vou atrair frequência de 30. Então, muitas vezes a nossa vida está num jeito que a gente não quer, mas a gente não consegue mudar por algum motivo. E um desses motivos, às vezes, também pode ser que a gente está sempre disponível, né? Quando a gente está muito disponível, a gente acaba não colocando a nossa vida, vamos dizer, no primeiro patamar. E aí a gente vai de novo lá na criança interior, porque hoje se fala muito disso, né? Os estudos estão voltados para isso, começa lá na infância, né? São traumas, são vivências, são histórias, né, que a gente foi arrecadando. Muitas vezes histórias que não eram nem nossas, mas a gente participou de alguma forma, né, em conversas de adultos, né, em conversa entre crianças, né, porque a criança também tem essa parte, né, de interação entre elas, entre grupos. Eu ouvi alguma coisa lá na minha casa e eu trago uma verdade para dentro do grupo e a criança não tem muito discernimento de o que é certo, o que é errado, que aquilo é verdadeiro, que aquilo ali é falso. E a gente vem guardando coisas dentro da gente e isso vai revigorar, né? Vai trazer essas manifestações de tudo que a gente ouviu, de tudo que a gente viveu, tudo que a gente viu, contexto que foi realizado na nossa própria existência, né? Palavras que foram direcionadas para a gente, conceitos que foram colocados, e isso aí vai pro resto da vida, até que uma hora a gente desperta e fala, nossa, não é possível, tem que ter um jeito de mudar isso, né? E hoje eu resolvi falar sobre isso, né? Quanto a gente se doa o tempo todo. Quando a gente está disponível, qualquer hora que o telefone toca, é alguém pedindo um SOS, um socorro, seja de qualquer coisa. E porque estamos sempre nesse processo de apagar o fogo,
né, a chama, o problema, né, da vida do outro, porque a gente não se prioriza. Em algum momento lá na infância a gente recebeu essa informação que você pode esperar mais um pouquinho que daqui a pouco você vai resolver isso aí. O outro agora está precisando, está vindo no desespero e você precisa estar em alerta. Então, inconscientemente a gente fica no alerta mesmo. A gente fica alerta no grupo, né? Sempre vai ter alguém ali com alguma questão que você quer ali ajudar, resolver, né? Trazer suas informações, suas vivências para poder auxiliar de alguma forma dentro do grupo da família, dentro do seu grupo familiar, da sua própria estrutura de você, seu marido, seus filhos ou quem convive com você. E você está sempre alerta. Parece que você, o seu dispositivo, ele nunca desliga, descansa, né? Aí eu tenho que resolver isso aqui. Não, mas o meu filho está com problema, eu tenho que deixar isso aqui, eu tenho que ir lá resolver. A minha filha, meu marido, minha vizinha, lá no grupo de estudo, lá no grupo de alguma instituição que eu faça parte, né? O grupo está precisando de mim. Fulano está precisando de mim. Alguém está sempre precisando de mim. E nesse momento que eu tiro a minha atenção do que eu tenho que realizar para mim, eu me coloco muito à disposição e eu acabo adquirindo outras coisas também, né? Estresses que não é nosso, situações que não é nossa, coisas que a gente não tem como resolver, mas quer resolver de qualquer jeito. Porque, se me solicitou é porque eu posso, nem sempre. Todos nós temos uma limitação. E quando a gente está muito disponível, a gente acaba não vendo o que a gente precisa trabalhar em nós, né? Por que eu estou sempre saindo de mim e me doando? Porque eu sempre estou tirando, né, a minha energia, que é para resolver as minhas questões, porque todo mundo veio aqui na Terra para aprender, né? Para experienciar, para experimentar, para viver, para conviver, né? Para ter alegrias, para ter tristezas. Isso tudo é um aprendizado. E qual é a questão que está lá, que eu escondo, eu ponho uma tampinha em cima, ou jogo ali dentro de uma gaveta, deixo lá, se puder trancar até com uma chave para ninguém abrir, eu deixo lá guardadinho. Deixa isso aí que uma hora eu resolvo. Ou eu não quero resolver de jeito, não quero ver isso. Não quero ver essa energia, não quero ver esse conflito que está lá dentro de mim. Eu não quero resolver isso porque vai me trazer muitas lembranças, muitas frustrações, muito choro, muita raiva muitas vezes, muita mágoa, muito ressentimento. E aí a gente fica tirando a nossa atenção do que a gente tem que resolver para nós mesmos e vamos colocando para o outro. Porque o outro, se eu resolver, bem, se eu não resolver, tá tudo bem também, porque não é a minha obrigação, eu só estou tentando ajudar, né? Não é a minha responsabilidade. Mas eu estou ali disponível, eu quero sempre dizer assim, tô aqui. Qualquer coisa. E isso nos deixa doentes, muitas vezes fisicamente, porque a gente fica acumulando coisas que não são nossas. E aí começam as cobranças do outro, porque toda vez que eu estou disponível, uma hora eu resolvo não estar. Uma hora me dá um clique e eu falei, não, eu vou abrir aquela gaveta, vou ver que olha a limpeza que eu tenho que fazer ali e vou agora resolver as minhas questões. O que está me atrapalhando na minha expansão? Em questão de trabalho, em questão de relacionamento, em questão de família, em questão do que eu quero para mim, qual é a expansão que eu quero, né? O que eu quero ainda realizar na minha vida, que eu estou tirando meu tempo de realizar aquilo que é importante para mim e dando importância para a coisa do outro.
que fazemos tanto isso, né? Isso não é errado, não. Muitas vezes a gente deixa de viver a nossa própria vida para viver o tempo todo de todos que estão à volta e menos a nossa. E aí vem a frustração, porque muitas vezes eu não me casei, porque eu tinha que cuidar do fulano, né? Porque em algum momento eu prometi à minha mãe, ao meu pai, que eu ia cuidar daquele ser ali o resto da vida. E me sinto culpada se eu não fizer isso. E aí eu me dou, e dou, e dou. E aí eu não tenho meus relacionamentos afetivos. E mais tarde eu tenho uma história que não é minha. Deixei de fazer tudo o que eu queria por causa de A, de B, de C. Né? Me doei, fiquei disponível demais e esqueci de mim. Mas para tudo tem jeito. Se em algum momento a gente despertou e fez um clique, né? Como a gente, quando a gente acende a luz, né? Lá dentro do estádio faz um barulhinho. Mesmo que a gente não perceba, ele faz a troca. Né? Acendi a luz. Estou tendo clareza. E se eu tenho clareza, eu posso ter as minhas vivências. Eu posso começar a dizer não. Fulano, você pode resolver esse dia, tá? Falar, nesse dia eu tenho já um compromisso. Mas eu vou ver aqui na minha agenda quanto que eu posso te auxiliar. Que é diferente da gente resolver a questão do outro. Aí eu tenho um problema. Como eu posso te ajudar? E o outro vai fazer a ação. Porque nós vemos que para todos nós fazemos as nossas próprias ações. O próprio Criador, que eu chamo, né? Muita gente chama de Deus, de outros nomes. O Criador, ele dá todas as ferramentas para que a gente faça nossas ações sozinho. Né? Ele cria, ele dá situações e ferramentas para que a gente comece a resolver o que não está bom. Seria muito fácil ele resolver, né? Será que ele cria? Eu sempre digo nos meus vídeos que ele cria, ele constrói e destrói. Quantas vezes ele quiser. Porque ele é o Criador. Mas ele fez uma fórmula onde todos nós temos capacidade de mudar a nossa situação. Algumas vezes é mais difícil, é mais complicada quando envolve outras situações, como financeira, né? Como uma pessoa que ou está doente ou está com uma dependência muito grande. Você não pode sair naquele momento, mas você pode reestruturar essa situação, né? Delegando a outras pessoas, se você tem mais pessoas dentro desse contexto, né? Mas sempre tem um jeito, para tudo tem um jeito. Só que às vezes a gente está tão ali impregnado de energia do outro, né? Da falta, que o outro tá ali, tá sempre faltando alguma coisa para ele. Ele está sempre no SOS, ele está sempre né, soltando labareda e pedindo sempre um bombeiro, sempre ligando. E a gente sempre é aquele bombeiro, sempre está socorrendo, sempre está tapando buraco. E geralmente a gente não é valorizado. Quando a gente está nos doando demais, né, a gente fica vulnerável. E às vezes a gente acha que está sendo solicitado porque a pessoa gosta da gente, ou porque ela tem um carinho, ou porque ela realmente acha que a gente dá conta de sempre estar ali presente. E às vezes não é isso. Na verdade, eu liguei para 10 diaristas, 10 babás, né, 10 não sei quem, 10 técnicos de eletricidade, não sei o quê. E tá todo mundo ocupado. Ninguém abriu mão do seu tempo para socorrer aquela pessoa. Aí, mas tem fulano. Aquele ser ali nunca diz não. E aí a pessoa liga para você e você tá crente que ela lembrou de você no primeiro lugar. Eu vou ligar para fulana ou por fulano, porque é meu amigo, é meu parceiro, é minha parceira, é minha amiga. Eu posso contar com ela.
e ela vai me fazer um grande favor, eu vou ficar agradecida. Muitas vezes pode ser que sim, mas a grande maioria vai botar você na última lista, né? Vai botar nós, que eu me incluo também, né? Porque todos nós estamos vivendo em algum tempo esse tipo de história, né? De excesso de doação, né? De excesso de estar sempre disponível, né? E ela lá, depois que recorreu a tudo e a todos, aí falou, não tem jeito, eu vou ter que ligar para fulano. E aí a gente, com o tempo desse convívio, você começa a perceber que as pessoas muitas vezes só lhe procuram quando ela tem uma extrema necessidade e não tem outro recurso. Não que você seja prioridade dentro da vida dela e ou te considere com o melhor técnico, ou com o melhor isso, melhor aquilo, o melhor amigo, o melhor irmã, o melhor... Não interessa o título. E a gente tem que começar a perceber, né? Dar um cliquezinho também, como quando a gente acende ali, aperta o interruptor e a luz aparece, né? E a gente começa a observar e entender que ela não faz isso só com você. As outras pessoas que dão oportunidade também, ela vai fazer do mesmo jeito. Aí passa, a pessoa tem um vício, né? Ela sempre procura alguém para resolver alguma coisa para ela de urgente. Você tem agendado o dia tal e a pessoa, você tem como vir no outro dia que não tem nada a ver com o seu dia. E você muitas vezes, você às vezes está disponível realmente, fala, tá bem. Mas o dia que a pessoa ligar, você fala, não, hoje eu não posso. Eu já tenho um agendamento, eu já tenho compromisso, hoje é um dia que eu tenho que realizar algo para mim. Eu tenho um consultório para atender um cliente. E a pessoa, você sente na voz da pessoa que a pessoa fala, tá. Mas porque muitas vezes a gente acostumou, né? O ser humano tem mania de acostumar o outro. E quando a gente começa a dizer não, é complicado. Mas isso é bom pra gente. Então ficar sempre disponível não é uma coisa bem vista. E não faz bem pra gente também. Porque você não se valoriza. E quando você não se valoriza, o outro acha que pode fazer de qualquer jeito. Se é uma transação comercial, se é uma transação de trabalho diário, se é uma transação de contratação, né, de prestação de serviço, que hoje é o que mais a gente trabalha, é prestando serviço. E depois eu ligo. Aí às vezes com 1 hora de diferença, a pessoa liga no desespero, porque sabe que você está disponível, a hora que eu ligar ela vem, ou ele faz, ou ela faz. E aí nesse dia você não despertou, por algum motivo você despertou e você fala, não, peraí, ela teve o dia todo para ligar, ela teve ontem o dia todo, até teve a semana toda para ligar, né, para me colocar a par que ela ia precisar nesse dia, nesse horário. E agora eu tenho que me arrumar correndo, arrumar minhas coisas com você, não. E às vezes você está até precisando daquele valor ali para fazer algo a mais que você queira fazer. Quando você presta serviço, aí você fala, não, eu estou bem, tô resolvendo as minhas coisas, hoje eu não vou não. E logo em seguida liga uma outra pessoa, já agendando para amanhã, num horário compatível com o seu. Aí você vai, se arruma, né, se organiza um dia antes, vai atender aquela outra pessoa, vai receber o seu dinheiro do mesmo jeito e pronto. Porque o universo, ele lê a nossa frequência.
quanto que a gente está disponível o tempo todo e qual é a energia que a gente está liberando. Porque se a pessoa lhe pega num momento desse que, aí precisa de você, diga para você 8 horas da manhã, quer que você 10 horas esteja em tal lugar para fazer isso. Aí você tem que movimentar toda essa sua vida, sua dinâmica daquele dia que você não estava nem preparada, você está cuidando da sua casa, tirou um dia para organizar suas coisas. Eu falei, mas como é que eu vou fazer isso? Tirei todos os meus livros para arrumar, estou arrumando minha casa, estou arrumando isso, estou ajeitando isso, eu estou lendo, ou estou estudando, daqui a pouco eu tenho um curso online. A pessoa me liga com 1 hora para poder resolver isso. Aí você fala não. O universo sente aquela tua energia. Ela falou não, mas ela tá bem. A energia dela não alterou em nada. Então vamos mandar logo uma outra oportunidade para ela. Logo em seguida chega uma outra oportunidade com mais tranquilidade, um cliente mais tranquilo, um cliente que te deixa à vontade para fazer o seu trabalho como tem que ser feito, não na correria. Aí se por acaso você aceita aquele outro que lá só vive no SOS, aí você larga tudo, vai fazer correndo, sua frequência abaixa, porque aí você fica aborrecido, mesmo que é por causa de questão financeira que vai te auxiliar de alguma forma, você já fica aborrecido, poxa, vou ter de desestruturar tudo que eu tinha marcado para mim, para sair correndo e tomar banho correndo, comer correndo, arrumar minha bolsa correndo, se tem que levar um suporte, tem que... E às vezes até esquece alguma coisa, porque é uma correria, e aí sua frequência abaixa. E o universo, ele entende a frequência, né? E daqui a pouco ele tá mandando um outro SOS para você, e outro. E você vive numa correria constante, não sabe por quê. Aí por que eu só vivo correndo? Porque as coisas só chegam para mim correndo de última hora. Porque ele leu que naquele momento você estava disponível e você aceitou. Não que a gente não vá fazer uma coisa de emergência se realmente a gente acha que aquilo ali é um suporte necessário. A pessoa está passando mal e você tem uma técnica que pode auxiliar aquela pessoa naquele exato momento. Aí sim. Aí você vai pegar todos os seus amparatos, vai arrumar e fala, não, eu vou me organizar aqui e tal hora eu tô aí. Aí você pega um Uber e vai por questão de saúde. Você vai fazer uma técnica que pode ajudar a pessoa, né, que às vezes está com dor, às vezes está precisando desse realmente num processo rápido. Não pode se esperar muito. E aí depois ela vai, procurar um médico, vai fazer todas as coisas que ela precisa fazer. Mas às vezes é uma coisa que a sua técnica vai auxiliar naquele exato momento ali. Né? E aí é diferente daquele que o tempo todo só te chama pro SOS. E você começa a ficar incomodada. Começa a ficar... Nossa, a pessoa só me chama pra correria. Não, hoje eu não vou não. Hoje eu tô tranquila. Hoje eu tirei o dia pra mim. Hoje eu quero fazer minhas meditações. Quero organizar a minha energia. E aí você começa a dizer não. E a pessoa, poxa, é porque você não pode? Não, porque hoje eu não posso. Sem muita explicação. Eu já tenho outro compromisso. Se você quiser amanhã, eu vou ver aqui na minha agenda e te mando o horário. E aí você começa a botar limite. O universo começa a ver, nossa, ela tá mudando, ela tá numa frequência diferente. Vamos começar a mandar clientes que tá nessa frequência. Vamos começar a mandar pessoas que tá nessa frequência. São pessoas que são organizadas, marca a hora, a agenda, se não vem, ela liga, te informa, né? Manda um áudio, infelizmente eu não vou poder ir amanhã por causa de uma situação que eu preciso resolver. Tudo bem, então a gente pode marcar pro dia tal? Sim, claro.
E aí a sua vida começa a fluir. E aqueles que só viviam no socorro, socorro, né? O tempo todo eles começam a se afastar. Automaticamente, a frequência muda, tudo muda. Quando diz muda dentro, muda fora. Né? As leis do universo são bem claras. O que é em cima, é embaixo, o que é dentro, o que é fora, tudo é igual. O que eu emano é o que eu recebo. Se eu emano clareza, né? E eu quero perseverar, quero expandir, eu quero melhorar. E eu desejo isso para mim numa energia tão potente, né? De alegria, de agradecendo pela minha expansão, pelas coisas boas que estão sendo realizadas na minha vida. Né? Que a lei de atração fala, né? Antes de materializar, você já agradece. Porque em planos, né? Aí é uma coisa mais profunda. Mas se fala sobre os planos, né? A gente tem vários planos. Então, em algum plano desse, essa materialização ela já está sendo vivida. Então, quando você agradece, é como se você estivesse lá vivendo e já agradecendo. E aí ela vem para o seu plano, materializa e você realiza. É fato. É porque a gente foi ensinado em esperar acontecer para agradecer. Nos ensinaram errado para que a gente não materializasse o que a gente quer. A realidade é essa, né? Ensinaram tudo errado pra gente, né? Pro humano, para que ele não tivesse a potência que ele já tem, que já existe em cada um de nós, pra gente materializar a vida que a gente quer. Né? Mas isso é outra questão, outro vídeo, um outro tema. Não vou me aprofundar nisso agora, é só uma reflexão de quanto a gente tem a potencialidade de mudar a nossa vida. É fácil? Não. Porque a gente já vem num sistema de crenças repetitivas, de tataravós, de bisavós, de avós, de pais, até chegar na gente. E se a gente não muda, ele vai continuar, né, manifestando naqueles que vêm depois de nós. Então, se a gente teve um despertar, que se fala tanto no despertar agora, né? Despertar são todos os dias, gente. É lógico que se você está vivendo um mundo paralelo a um mundo que você agora se sente mais espiritualizada, é lógico que teve um despertar, né? Teve uma fronteira aí. Eu só vivia para o mundo, só queria, né, festa, balada, bebida e tudo mais que o mundo nos entrega. E um belo dia, por algum motivo, e geralmente é um momento de sofrimento que a gente, é um impacto grande, e a gente busca mais o espiritual, mais orar, mais acreditar, mais vivenciar esse lado espiritual. Então houve uma fronteira, né? Passei de uma fronteira para outra. Então ali foi um despertar, rompeu-se alguma coisa. Uma ideia, um jeito de viver, um jeito de pensar, um jeito de agir, as próprias ações. E aí houve um despertar. E depois daquele despertar, não, o despertar é contínuo. A gente desperta com aquela criatura lá que só vem descarregar na gente problemas e situações negativas, e você acaba absorvendo tudo aquilo sem ter nada a ver com aquilo, e às vezes você sai daquela conversa ali com dor de cabeça, com dor no corpo, com dor no joelho, dor no pé, dor aqui, dor ali. Você, poxa, eu estava tão bem, acordei tão bem. Acabei de conversar com aquele ser, só me bombardeou de negatividade, porque você estava disponível para aquela criatura ali te encher de negatividade. E você absorve tudo aquilo ali que nem pertence a você muitas vezes. Que geralmente não é, né?
Sem estar disponível, a gente acaba pegando energia de tudo que é lugar, de tudo que é gente, tudo que é situação. E traz para a nossa vida e a gente não consegue muitas vezes nos mover com a nossa própria vida porque a gente está ali infestado de energia do outro. Quando eu falo isso, que aconteceu aquilo, que me aborreci e tal, mamamá. E aí às vezes a gente tem que fechar um pouco o ouvido, com aquele dos macaquinhos. Um tá com a mão no olho, outro tá com a mão no ouvido, outro tá com a mão na boca. Aquilo ali tem que ser pra gente o tempo todo. Ouvir o que é necessário, o que vai agregar, ver somente o que nos desperta para algo melhor e falar o menos possível, para a gente não interferir na evolução do outro e nem nos comprometer com a evolução do outro, né? Aqueles 3 macaquinhos é uma coisa assim bem... Quem fez trouxe aquilo pra gente, aquilo é muito interessante, aquilo é o que a gente deveria fazer. E não estar disponível o tempo todo. Só quando é essencialmente uma coisa assim de doença, né? Tipo, a pessoa tá passando mal, um tipo dessa. Fora isso, disponibilidade zero. Primeiro eu vou cuidar de mim, do meus interesses, do meu dia, qual é a minha agenda do dia, o que eu quero realizar. E aí colocar em prioridade a minha vida, porque eu vim para viver a minha vida e não a vida do outro. Resolver as minhas questões e não a questão do outro. E não deixar nada na gaveta, porque a gente não leva nada. Tudo que a gente está aqui é para ser vivido, transformado, transmutado. Se é para realizar, vamos tentar realizar de uma forma que seja tranquila para a gente. E quando não dá para realizar sozinha, a gente pede ajuda ao Criador ou uma pessoa muito íntima que possa nos auxiliar e não fazer o nosso serviço. A ação é sempre nossa. E tomar cuidado quando as pessoas usam essa nossa bondade, muitas vezes, ou a nossa comodidade, né? Que é cômodo muitas vezes deixar o nosso problema de lado, que eu não quero ver, e tratar o do outro. E aí a gente tem que ver o quanto isso está fazendo mal pra gente, né? Nossa vida não anda, eu não tenho o relacionamento que eu quero, não tenho o trabalho que eu quero, não tenho a felicidade que eu quero, porque eu não consigo resolver aquilo ali. Então eu tenho que parar, resolver aquilo, tirar aquela energia da minha vida e construir algo novo, algo melhor, algo feliz. Se eu estou bem, aqueles que vão chegar perto de mim vão estar bem também. Mesmo que tenha alguma questão para conversar, é uma coisa simples, que a própria pessoa já tem a solução, ela só vem só conversar e não despejar em cima de mim, de você que está vendo aí, situações que a gente não pode nem resolver, mas que fica ali aquela energia nos atrapalhando. Energia é uma coisa muito séria, a gente tem que tomar conta da nossa energia, para que a gente não se contamine, né, com situações do outro, e resolver as nossas questões para que a nossa energia flua. Bom, eu acho que o recado foi dado. Peço que dê o like, se inscrevam, porque é importante que outras pessoas vejam o nosso vídeo. Se a gente está colocando aqui, todos nós que estamos colocando vídeos, né, seja no TikTok e outras coisas mais, aqui a gente pode falar o nome, e outras plataformas, é porque tem importância para alguém precisa ver. Então vamos ajudar o universo, vamos conspirar com coisas boas, né? Obrigado novamente e até a próxima. Meu nome é Jaqueline e espero ter ajudado alguém. Gratidão.